Olá moçada, professor Alcides, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do potencial elétrico. Na aula passada nós vimos a energia potencial, nós vimos o potencial elétrico de um ponto. Hoje nós vamos ver também o trabalho da força elétrica dentro do campo elétrico. Tudo bem? Um assunto bem tranquilo, gostoso, facinho de entender. Tá? E vai chegando, como eu disse para vocês, cada vez mais próximo do nosso dia a dia. Vamos lá? Pois bem, potencial elétrico, energia potencial elétrica. Nós aprendemos, que a gente tem aqui uma carga fixa, aquela velha amiga nossa, desde as aulas anteriores. Dentro do campo que ela cria um ponto P a uma certa distância D, e a nossa carguinha de prova, que ao ser transportada lá no ponto P, onde tem um potencial elétrico, deixa eu pegar uma canetinha aqui, onde tem um potencial elétrico Vp, esta carguinha de prova, nós vimos que ela adquire uma energia potencial elétrica dado por Kzão Qzinho sobre D. Essa parte Kzão sobre D nada mais é que o nosso potencial elétrico do ponto P. Então, a energia potencial elétrica, fui muito depressa. A energia potencial elétrica pode ser calculada fazendo o produto da carga de prova pelo potencial elétrico daquele ponto. Beleza? Vamos em frente mais um pouquinho. E o trabalho da força elétrica, onde entra nisso? Bom, tenho aqui de novo a nossa carga Qzão, criadora do campo. A uma certa distância dA dela, todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico VA. Você pode imaginar que é uma esfera, Essa mesma distância em todas as direções formaria uma esfera, tá? Ali, todos os pontos à distância dB têm um outro potencial elétrico VB. E nós teríamos aí, como nós dissemos na aula passada, duas superfícies equipotenciais. Eu vou colocar uma carguinha de prova nessa superfície VA, aonde ela vai ter uma energia potencial Qzinho vezes VA. Existe entre esta carga de prova e a carga Q, que estão separadas de uma distância dA, existe a força elétrica atuando. Tá? E essa carguinha, por alguma razão, vai sair daí, vai caminhar, não interessando a trajetória, e vai até a superfície de potencial VB, aonde ela vai ter uma energia potencial elétrica dada por Qzinho vezes VB. Tudo bem? Beleza. Toda força conservativa tem o seu trabalho fornecido pela diferença entre a energia potencial no ponto de partida e a energia potencial no ponto de chegada. Neste caso em particular, Qzinho VA menos Qzinho VB. Colocando o Qzinho em evidência, vai aparecer aqui para a gente VA menos VB. Potencial VA menos potencial VB. É isso que nós chamamos de DDP, diferença de potencial. Tá? No nosso dia a dia, é a tensão que você tem na tomada ali, uma diferença de potencial. 127 volts, 220 volts, tá? Só uma situação diferente ali de uma pilha, que essa DDP é sempre a mesma, é 1,5 ali. No caso da tomada, eu tenho ali, como eu tenho uma corrente alternada, ela fica mudando aí, 127 menos 127, 127, ela fica alternando ali, tá? Em função da nossa corrente alternada. Mas a diferença, a tensão, a gente sempre vai considerar um valor positivo, tá? Entendido até aqui? Beleza? Pois é isso daí, Taru, É de assustar às vezes, mas é tranquilo. Vamos entender isso um pouquinho mais de perto, tá? Fui muito depressa, já voltei. A ideia é o seguinte: quais são as forças conservativas
que vocês conhecem. Bom, vocês devem conhecer como força conservativa, né? A força peso, tá? A força peso, tá? Que vocês já aprenderam que é a massa vezes a gravidade. A força elétrica, que vocês já também aprenderam, que é o escalar carga vezes o campo elétrico. E a nossa força elástica, tá? Que é K vezes, né, a deformação da nossa mola. Tudo bem? Mas precisamente tem um sinalzinho de menos aqui, porque esses dois vetores têm sentidos opostos, tá? Bom, então são essas as três forças conservativas: peso, elétrica e elástica. Tudo bem? Estas três forças, o trabalho realizado por elas não depende da trajetória, grava bem isso, não depende da trajetória, mas depende da energia potencial no ponto de partida e da energia potencial no ponto de chegada. Sempre assim. Tudo bem? Na prática, observa aqui, olha, vamos imaginar que aqui a gente tem o chão, aqui a gente tem, numa altura ou num pontinho A, uma massinha M, aqui eu tenho uma altura H'A, tá? A força peso vai deslocar esse corpinho para baixo, até trazer ele aqui numa posição B, que está a uma altura H'B. O trabalho da força-peso conservativa, você vai fazer a força vezes o deslocamento. A força-peso não é massa vezes gravidade? E o deslocamento é o HA menos o HB. Tá? O HA menos o HB. Quando você aplica aquela famosa propriedade distributiva, você tem MGHA menos MGHB. E o que é o MGHA? Energia potencial no ponto de partida. MGHB, energia potencial no ponto de chegada. Tá? Então, o que vale para o peso, vale para a elétrica, vale para a elástica. Vamos considerar que a gente tem aqui uma tomada. Tá? Essa tomada tem 2 buraquinhos. Na prática, hoje tem 3, tá? Mas vamos considerar só 2. Entre esses 2 buraquinhos, existe aqui 220 volts. Tá? Corrente alternada, mas para nós, vamos imaginar que seja uma corrente contínua, normal, sem problema nenhum. Tá? O resultado final vai ser o mesmo. Tudo bem? Eu vou ligar aqui o nosso aparelho de TV. Essa é a ideia. Tá? As cargas elétricas vão fluir entre esses 2 buraquinhos da tomada, porque entre eles existe uma diferença de potencial. Tá? Quem é que pode andar? Quem pode andar dentro do fio são os elétrons. Os elétrons vão caminhar do menor para o maior potencial espontaneamente, tá? Passando pela TV. Nesta caminhada, eles vão estar transformando a energia potencial elétrica em som, em luz, calor, tá? Ou seja, o trabalho da força elétrica para transportar esse elétron, né, do menor potencial para o maior potencial, né, o trabalho da força elétrica vai transformar essa energia elétrica em outras formas de energia. Se passar 1 coulomb de carga de um buraquinho para o outro, estarão sendo transformados nesse trabalho, né, 1 coulomb de carga vai ser 1 vezes 220, vão ser transformados 220 joules de energia potencial elétrica em energia térmica, luminosa, sonora e assim por diante. Tudo bem? Espero que tenham entendido aí a ideia, beleza? Vamos lá mais um pouquinho. Olha, bom, nós temos aqui a
DDP no céu. Tudo bem? Como é que nós vamos entender isso? Olha, duas cargas de mesmo valor, sinais contrários, Q1 e Q2. Tá? Entre elas, eu coloquei aqui a linha de força, que parte da carga positiva e caminha para a carga negativa. Vou considerar um ponto A de potencial VA e um ponto B de potencial VB. Tudo bem? Bom, como é que eu calculo o potencial de A? Ora, somando o potencial que a carga 1 produz e que a carga 2 produz no ponto A. Tá? Deixa eu pegar um apontadorzinho aqui. Ora, essas duas cargas são de mesmo valor, só que esta daqui é negativa. A distância da carga 1 ao ponto A, que está em vermelhinho, é uma distância menor. Então, se eu divido esta carga por um número menor, eu tenho um resultado maior. Se eu divido esta carga de mesmo valor por um número maior, eu tenho um resultado menor. Então, um número maior menos um menor negativo, a hora que eu junto esses dois, o valor é positivo. Beleza? Agora vamos analisar o VB. Agora, a menor distância ficou da carga negativa, e a análise é a mesma. Estou dividindo a carga positiva por uma distância maior, resultado menor. Dividindo a carga negativa por uma distância menor, o número é maior, mas com o sinal de menos. A hora que eu faço essa conta, o resultado vai dar negativo. Então, o potencial de B é menor que o potencial de A. Tá? Isso veio confirmar algo que a gente já tinha comentado. E o que nós já tínhamos comentado? Que acompanhando uma linha de força no seu sentido, o potencial elétrico diminui. Então, o potencial de B é menor que o de A. Tudo bem? Aqui dá até para fazer uma brincadeirinha. Ó. Se eu colocar aqui uma carga negativa, espontaneamente ela vai caminhar para o lado de maior potencial. Já se ela fosse uma carga positiva, espontaneamente ela ia para o lado de menor potencial. Né? Essa é uma situação espontânea, tá? A força elétrica na natureza tem esse comportamento. Leva as cargas negativas para pontos de maior potencial elétrico e as positivas para pontos de menor potencial elétrico. Tá? Mas vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Como seria, então, o nosso campo elétrico uniforme? Ora, seria assim. É como se eu tivesse aqui do lado esquerdo uma placa carregada positivamente, do lado direito uma placa carregada negativamente. Entre as duas placas, as linhas de força igualmente espaçadas e todas orientadas no mesmo sentido. Então, todos aqueles pontinhos teriam o mesmo potencial VA, todos esses outros o mesmo potencial VB. E entre esses dois potenciais, uma certa distância. A diferença VA menos VB eu encontro fazendo campo vezes a distância. E este VA menos VB, essa é a nossa DDP. Também posso chamar de U. Né? A gente costuma dizer que é a tensão. Né? Equivalente ao que você tem ali na tomada. A tensão entre os dois buraquinhos da tomada. Beleza? Entendido até aqui? Então, a tensão entre dois pontos, ou a DDP entre dois pontos de um campo elétrico uniforme, pode ser encontrada fazendo o campo vezes a distância entre eles. Gostou disso, fadinha? Ah, isso é mágico, né? Também acho. Física é uma coisa maravilhosa. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor essa brincadeira. Ora, quando eu falo do trabalho de uma força, é força vezes deslocamento vezes o cosseno de alfa. Se o sentido da força e o sentido do deslocamento for o mesmo, o ângulo alfa é igual a zero e este cosseno vai dar 1. Então, vou desprezar ele, tudo bem? Então, o trabalho da força, né, para levar uma carguinha do ponto A para o ponto B, por exemplo, tá, dentro daquele campo elétrico uniforme, é a força que eu encontro fazendo carga vezes campo, tá? Ou módulo da carga vezes o nosso campo.
vezes a distância. Tudo bem? Mas nós vimos que o trabalho da força elétrica também pode ser Qzinho que multiplica a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Eu simplifico o Qzinho e tenho que o campo vezes a distância é igual à diferença de potencial VA menos VB. Tudo bem? É desta brincadeira que vai aparecer para vocês que o campo elétrico, tensão sobre distância, ou DDP sobre distância, pode ser medido em volt por metro. Lembra que eu disse que tinha também essa unidade lá atrás? Tá? Agora, isso é importante, hein? Só vale no campo elétrico uniforme. O que, professor? O volt por metro? Não, filho. Que a intensidade do campo é a diferença de potencial pela distância. Tá? Isso só vale no campo elétrico uniforme. Essa expressão é só para o campo elétrico uniforme. Entendido até aqui? Beleza? Então, tá aí, galera. Não esquece de algo muito importante. Nós amamos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!